Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, começando aqui nossa 10ª aula de Teologia Pastoral. Hoje, com muita alegria, será a nossa última aula desse módulo tão maravilhoso. Estou muito feliz, muito grato a Deus pelo privilégio de poder estar passando para vocês aqui esse tema, tanto do livro-texto quanto dos demais materiais que nós temos usado aqui. Então, eu estou muito feliz mesmo e louvo a Deus pelo privilégio de poder estar trabalhando em cima desse tema. Tá bom, meus irmãos? Como expressamos há pouco, orei até agradecendo a Deus pelo privilégio. E, mais uma vez, boa noite, graça e paz. Graça e paz, boa noite. Boa noite, graça e paz a todos. Boa noite, graça e paz a todos. E hoje, meus irmãos, a gente vai estar trabalhando aqui no conteúdo programático que tínhamos separado. Ficou faltando pastor como líder, mentoria pastoral, consultoria pastoral, coaching, o pastor bivocacionados e desafios sociais, evangelísticos e missões. Essa será a pauta que a gente vai trabalhar. É claro que também eu estarei abrindo, para discussões do nosso livro-texto, que é esse livro, Ministério Pastoral, do John MacArthur Jr., A gente já trabalhou sobre as perspectivas bíblicas, perspectivas preparatórias, perspectivas pessoais, e agora estamos nas perspectivas pastorais. E aí ele tem vários capítulos, 8 capítulos que ele aborda sobre o que ele enxerga, tanto ele quanto o seu colegiado enxergam sobre coisas importantes que o pastor precisa. Então a gente vai estar trabalhando, tomei nota de várias coisas, e hoje, como eu estarei falando também sobre liderança e também sobre consultoria, eu vou fazer algumas citações aqui desse livro, que eu tenho ele com muito carinho, é o Liderança Corajosa. Eu, inclusive, estive num congresso e com a presença do próprio Bill Hybels, e ele autografou. Então, imagina, esse livro aqui, para mim, é um daqueles poucos, como do pastor Ernesto Anime, que eu empresto com muito cuidado, porque poder ter o autor, autografando é muito, muito importante. Para mim, eu sou extremamente grato a Deus pela vida do pastor Bill Hybels. Aprendi muita coisa interessante de liderança e de igrejas, essas igrejas que se tornaram referências na América, como a igreja de Saddleback, que é a igreja do pastor Rick Warren. Mas eu, particularmente, sou muito apaixonado pelo ministério da Willow Creek e pelo pastor Bill Hybels. O tema liderança, para mim, ele destaca-se, e eu me lembro com uma doçura, uma alegria, um contentamento sobre-humano do pastor Bill Hybels. Eu aprendi coisas demais com ele, e hoje a gente vai estar falando aqui, em especial, até vou trazer um suprassumo desse livro, e principalmente estarei passando alguns detalhes do que o pastor Bill Hybels fala aqui sobre o capítulo 9, a arte da autoliderança. Eu quero, ao tratar desse assunto hoje, o pastor como líder, eu quero falar sobre a arte da autoliderança. Nós, no curso, aqueles que forem fazer o módulo de bacharel em teologia, nós temos um módulo exclusivo sobre o tema liderança. Eu acho importante e eu coloco no nosso currículo, Mas hoje, sabendo que o pastor ele também é um líder, a gente vai tocar nesse assunto. E quando formos falar sobre a parte mais do consultoria, da mentoria e do coach, eu vou estar fazendo uma citação desse livro. Warren Bennis, ele não é um cristão, pelo menos é um livro secular, e eu vou estar fazendo algumas citações. Ele é um consultor, um dos consultores mais renomados que as universidades americanas tiveram e as empresas. Então, eu estarei aqui falando alguma coisa sobre ele, tá bom? Beleza, meus irmãos? Vamos ler no texto bíblico, como é costume, e vamos trabalhar. Temos muita coisa para a gente mergulhar aqui e trabalhar hoje, tá bom? Atos 18:3. Quem quiser pode ler para nós, Atos 18:3, por favor.
Posso ler, pastor? Por favor, pastor. Atos 18, verso 3. E uma vez que tinha a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Amém. Glória a Deus. Eu vou usar desse texto e vou até mesmo usar desse momento como um momento também didático para poder agora aqui, eu vou entrar, eu vou fazer a leitura, vou compartilhar aqui para vocês o texto da King James Fiel e vou compartilhar aqui na tela com vocês. Olha só o que diz a King James Fiel. Compartilhar. Coloquei no grupo do seminário e vou abrir aqui conosco. Paulo aqui, ele estava na cidade de Corinto e ele se une a outros 2 tecelões, fazedores de tenda, que eram quem? Vocês lembram quem era? Priscila e? Áquila. Isso, exatamente. Pode ler para nós, pastor, o versículo 1 e 2, por gentileza? Joia. Verso 1. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente na Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. E aí o versículo 3, pode ler novamente, por favor. Joia. E uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Hoje, como um dos nossos assuntos será o pastor bivocacionado, eu vou trabalhar bastante também sobre essas questões de termos uma profissão além do ministério. E olha só, e por essa razão eu quero compartilhar aqui com vocês o que diz a King James Fiel. No nosso, na My Bible, quando você abre e baixa a versão King James Fiel, ao mesmo tempo que você está lendo o texto, vem o comentário. Geralmente, na My Bible, para que a gente possa estar usufruindo dos comentários, você tem que clicar em cima do texto, e lá nos 3 pontinhos, e ir em comentários, a My Bible vai abrir um monte de comentários, ou pelo menos todos aqueles que vocês baixarem. É uma riqueza maravilhosa, fica aqui essa dica para vocês. Mas aqui no caso da King James Fiel, é diferente, porque já vem no texto bíblico, em itálico, aqui no caso, o comentário dos tradutores. E olha só o que eles dizem. Atos 18:3, Paulo adotou uma postura ética de algumas escolas rabínicas que preferiam não lucrar financeiramente por conta do ensino das escrituras e dos aconselhamentos bíblicos. Além disso, Paulo havia sido treinado em técnicas de artesanato, especialmente em couro e tecido, um ramo muito lucrativo na época. Era comum os pais judeus, mesmo que não fossem pobres, oferecerem algum treinamento técnico artesanal aos seus filhos, ainda que os mesmos desejassem seguir o rabinato. Esse é um ótimo exemplo a ser observado em nossos dias. Olha que legal. Que comentário rico, não, irmãos? Gostaram? Legal. Muito legal, né? E por que nós vemos que Paulo fez isso? Porque Paulo não queria lesar o nome do evangelho, e ele já tinha também como uma boa tradição esse princípio, ou seja, essa prática de Paulo não era uma prática apenas dele, já era do rabinado. Podem ver que aqui o escritor coloca rabinado. Rabinato ou rabinado são sinônimos, é a mesma coisa, é a escola dos rabinos. Então, na realidade, Paulo, como ele tinha essa
essa função de fazer parte ali das escolas dos rabinatos, ele, quando ia para um outro lugar, eu não sei se ele fazia já isso, quando era um líder fariseu. Mas agora ele aplica isso. E por que nós notamos e entendemos que Paulo começa a aplicar isso? Porque, de fato, o povo de Corinto tinha uma certa postura hostil a um líder religioso que dependesse dos donativos daquele povo. Nós podemos ver algo parecido lá em 1 Coríntios 4:12. Diz assim: e Laboa, trabalhando com nossas próprias mãos, sendo injuriados, nós abençoamos, sendo perseguido, nós sofremos. Então, Paulo aqui, ele, ao mesmo tempo, escreve, mostrando lá para a igreja de Corinto, que ele se autossustentava. E agora aqui, Lucas, escrevendo em Atos, mostra que Paulo, quando ele chega lá, ele já faz isso. Possivelmente porque ele viu naquele povo uma certa resistência. Diferente da igreja de Filipos, que já vê em Paulo como um mensageiro de Deus e já se unem a Paulo na causa do evangelho. E eu não sei se vocês sabem ou aprenderam, eu geralmente cito, né? Quero crer que na aula de introdução ao Novo Testamento, quando falamos das cartas de Paulo, da igreja de Filipos, eu devo ter citado, a igreja de Filipe era uma igreja pequena, era uma cidade que tinha muita resistência ao evangelho, mas eles eram os maiores apoiadores do ministério de Paulo. E podem ver que Paulo, quando ele estava preso, um mensageiro da igreja de Filipe quase morreu, levando os donativos para Paulo, porque eles estavam apoiando Paulo, mesmo que Paulo não estivesse ali presente, eles queriam contribuir com Paulo para que Paulo pudesse ter mais tempo para pregar o evangelho. E graças a Deus, o mensageiro que leva, inclusive, a oferta não morre. Paulo depois o devolve e leva a carta aos filipenses. E Paulo expressa a gratidão e o contentamento àquela pequenina igreja. E agora nós estamos diante de uma grande igreja, que é a igreja de Corinto, mas que via Paulo não com a mesma alegria e não sustentava Paulo da mesma forma, mas nem por isso Paulo deixou de fazer aquilo pelo qual o Senhor tinha para a vida dele, porque ao chegar lá ele fica desanimado, o Senhor o visita em uma visão e diz: Paulo, não desanime, porque eu tenho muitas vidas aqui nessa cidade. E Paulo não desanima, faz tendas, ganha muitas almas e ali deixa uma história maravilhosa para a glória do Senhor. E só para eu concluir essa breve meditação, é da cidade de Corinto que nasce a carta à igreja de Roma. Ou seja, Deus tem os seus planos e propósitos para usar os seus vasos, mesmo quando eles têm muita adversidade. As adversidades e as lutas virão, mas tudo depende da forma pela qual nós enxergamos aquilo pelo qual passamos. Tá bom, meus irmãos? Deixo aqui essa breve reflexão, né? E eu gostei bastante aqui desse comentário da King James versão, da King James Hell, aliás, e eu falei, puxa, não posso deixar de passar para vocês, até porque, percebam, era um bom costume dos judeus. Percebam que bons costumes a gente deve aplicar na nossa vida. E agora, como faz parte do tema, né, o pastor bivocacionado, a gente vai começar por esse assunto. Mas antes de mergulharmos nesse assunto, querem fazer algum comentário? Epafrodito, né? Que foi quem ajuda Paulo. Isso, obrigado, Júnior. Exato. O mensageiro levando os donativos. Eu só queria, com base no que eu vi a palestra do Shed, eu quero trazer luz a esse assunto sobre pastor, que o Shed entende que não é, ele diz que na Bíblia não há nenhuma referência, só a Efésios 4:11. Ele fala que quem deseja episcopado, lá em Timóteo 3:1, ele fala que há desejo. Então, ele falou que vocacionados são todos crentes, todos que são chamados, que, na verdade, a questão do líder é uma questão de dom, porque ele falou que Timóteo foi
foi chamado para apóstolo também. Timóteo não, o Barnabé. Então, foi chamado. A gente vai trabalhar bastante essa ideia, Júnior, quando estivermos ali trabalhando em eclesiologia e os dons ministeriais. Mas, assim, é uma discussão interessante, né? E o Dr. Shedd é uma autoridade, sobretudo. Há quem concorde e discorde, né? Mas vamos seguindo. É Né? interessante, porque ele, como um doutor em Novo Testamento, ele apontou várias palavras lá e falou que não tem. Então, mas eu penso um pouco diferente do Shedd nesse ponto, né? Mas, assim, o Shedd é o nosso professor, é o nosso mestre, né? Eu acredito na questão do dom pastoral, mas, ao mesmo tempo, a gente aprende com o nosso querido e saudoso professor e pastor e mestre, porque ele é uma autoridade nos originais, e aquela palestra que eu passei para vocês, ela é maravilhosa, né? Então, quando a gente tem algum ponto de discordância em alguma palavra, algum pensamento, faz parte mesmo, e a gente tem que... Ele faz uma crítica à reforma protestante, porque ele fala que a questão do sacerdócio do individual do crente que derrubou essa ideia católica do padre, de uma pessoa, ela ter protagonismo só ela, porque essa questão tem que ser para todos os crentes, coletivo, por isso que o Shelley fala. E os reformadores, eles fizeram isso, só que eles aplicaram só com relação à salvação do sacerdote, do universal do crente. Então, ele que faz essa crítica, porque só tem lá em Efésios 4:11, porque a questão de pastor, ele fala muito do Velho Testamento Novo, mas relativo ao ofício do pastor. Mas ele fala que líder como pastor é dom, não chamado, porque vocação é chamar, dar nome, está relacionado ao salvo. Então, eu penso diferente dele, mesmo tendo um texto, para mim um texto já é suficiente para uma doutrina, né, Júnior? No entanto, eu entendo a crítica dele com relação à história, e até mesmo concordo, sim, porque no catolicismo tinha essa separação. Com a reforma protestante, houve uma ampliação. Com os avivalistas, houve uma grande, eu diria, tônica, inclusive do ministério leigo. E, na minha opinião, com o avivamento da Rua Azusa e com a clareza dos dons espirituais, logo ali depois do avivamento da Rua Azusa, um pouco antes, porque a gente sabe que a Rua Azusa só foi o estupim, mas depois com o surgimento do pentecostalismo e dos avivados, a igreja teve um conhecimento muito mais profundo do que o seu sacerdócio universal. Podem ver que depois do grande avivamento das Azusa, o movimento pentecostal e avivado, há um despertar nessa igreja que já estava um grande despertar. Os avivalistas, Wesley e tantos outros, eles trazem ali o ministério leigo como algo trazendo essa ideia do sacerdócio cristão, de que todos nós precisamos trabalhar. Mas eu diria que no século passado, e por causa desses movimentos, a igreja, eu gosto de chamar que no século XVI a igreja passa pela reforma teológica, e no século XX ela passa pela reforma eclesiológica. Essa nova roupagem é muito boa, né, onde a igreja ela entende o seu papel, o pastor com o dom, e no seu caso como líder, e a igreja enxergando que eles têm também um papel tão importante quanto o pastor, né? Fazendo com que todos trabalhem em sintonia e sincronia, cumprindo um objeto que é o quê? A proclamação do evangelho e a expansão do reino de Deus e do governo do Senhor na terra. No entanto, é claro, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a história ela se repete. Se a gente puxar demais as bases, né, no caso as brasas para as nossas sardinhas, é um pouco perigoso, né? Destacando muito o lado sacerdotal, pastoral, como líder supremo, ou também deixando o povo sem uma liderança, o povo seguindo, né, como alguns grupos pentecostais dizem, eles seguem o Espírito Santo, ou seja, o equilíbrio é muito bom, né? Mas assim, o Shedd é aquele, não só o material do Shedd, mas os outros materiais são muito bons, né? E a gente pode continuar discutindo sobre isso até, né, nos nossos canais internos, então a gente vai
Só a questão que, só para concluir, o Shed usa aqui que muitos usam como fundamento 1 Timóteo 3, que se alguém deseja psicopado. Então, que é uma contradição com vocação, porque se vocação e desejo, peraí, se você deseja, então não é vocação. Aí o Shed pega. Não é. E assim, os argumentos do Shed, irmãos, a maneira em que ele coloca, a profundidade dele, a gente pode até não concordar, mas a gente respeita. Eu diria assim que, pastor Raio, o que o senhor discorda do Shed? Pouquíssima coisa. Porque ele é um pastor, ele é um mestre brilhante, e eu só tenho a aprender com ele. E, aliás, né, podem ver a quantidade de materiais do Shed que a gente indica aqui nas nossas aulas. Eu confesso que ele é uma lenda viva e é um mestre magnífico, né? Tá bom? Beleza, meus irmãos. Agora, antes, né, alguém quer comentar mais alguma coisa, irmãos? Não? Aproveitando esse ensejo, o que vocês têm achado desse módulo, em poucas palavras, do material que a gente está lendo, do livro-texto, os demais materiais que nós estamos estudando? O Júnior acabou de fazer uma boa citação do Shed, há pouco antes de começar a aula ele fez uma citação do Rick Warren. Então, poucas palavras, o que vocês estão achando desse módulo? Fundamental e ao mesmo tempo extraordinário, assim, de algum modo, eu acho que o ponto de vista dos autores, né, porque embora o título aqui é do John MacArthur, tem os outros irmãos aqui que, como o senhor costuma falar, que é o colegiado dele, né, é o termo que o senhor usa. Assim, óbvio, né, a gente tem alguns pontos que eu discordo, inclusive sobre aquela temática, acho que das primeiras aulas que a gente falou, sobre, acho que ele nem trata do bivocacionado, na verdade, né, ou ele coloca como não sendo, para nós não considerarmos. Tirando isso de lado, o restante tem me auxiliado muito nessa visão do dia a dia do pastor. Tem sido muito rico para mim. Joia, pastor. E é isso, fazer teologia, irmãos, é ouvir tudo e reter o que é bom. Lembrando que o MacArthur, ele é parte da cultura americana, ela é protestante, nós somos brasileiros. Uma igreja nova, temos 100 anos de igreja protestante significativa no nosso país. Pode ver que hoje as igrejas estão, eu diria, agora fazendo as suas próprias teologias. Começou coisa de 30, 40 anos atrás. Nós temos materiais nossos, de teologia nossa, pensadores nossos, frutos nossos, e aí as nossas igrejas, elas estão, eu diria, amadurecendo agora. Então, essa ideia de um pastor que ele se prepara no seminário e já vai trabalhar numa igreja, pouquíssimas igrejas têm esse privilégio, né? Então, é um contexto totalmente diferente do contexto americano, né? Mas, assim, muito bom, pastor. Eu fico feliz de saber que o pastor tem gostado. Demais irmãos, expressem aí. Bom, eu tenho achado muito rico também. É muito rico, né, os livros, os trabalhos que a gente tem acompanhado, traz bastante detalhes, né, sobre a vida ministerial, assim, e assim, é algo que, pelo menos no meu ponto de vista, é bastante desafiador para a gente, assim, que vê, né, por conta dos detalhes. Tem coisas que a gente vai vivendo assim, no dia a dia, e muitas coisas passam desapercebidas, mas aqui no livro, por exemplo, né, traz às claras o posicionamento de um pastor. Muitas das vezes a gente costuma, eu acho que a gente até conversou sobre isso nas primeiras aulas, a gente costuma olhar assim mais para fora, né, tem assim um parâmetro assim mais externo, mas conforme as aulas aqui, a gente, pelo menos eu pude observar que a gente tem que olhar mais para dentro de nós. Já. Buscar, né, estar mais perto do Senhor, em oração, em leitura bíblica, que eu nunca vou esquecer desse módulo, aquele triângulo lá, entendeu? Trigonometria do Eugênio Peterson. Isso aí tá gravado para sempre. Para sempre. Louvado seja Deus por Eugênio Peterson, louvado seja Deus por termos o privilégio de poder refletir sobre isso e cravar uma estaca, porque é algo tão simples, mas que no dia a dia a gente pode se perder. É maravilhoso. E ao relembrar, ao saber o que é o óbvio, que é a velha oração,
a velha leitura bíblica, a velha orientação espiritual, mas que, em nome de profissionais da fé, de cobranças, de uma vida mais performática, a gente acaba perdendo. Ou seja, perdemos a essência, né? Se tornamos profissionais da fé, pastores midiáticos, quem sabe até famosos, mas para Deus é um caco. Então, é maravilhoso poder ouvir isso de você, Gil, porque mesmo você não sendo um pastor, e eu não sei qual vai ser, né, o seu ministério mais lá para frente, o irmão já é um evangelista, já é um obreiro ativo, pregador da igreja, mas com certeza essa estaca está gravada no coração, na alma do irmão, e amém. É isso aí, que Deus nos ajude, né? Joia. Tomé e Júnior, diga aí o que esse módulo tem representado para vocês. Fala também. Pode falar, Júnior. Então, a gente lidar com conhecimento é importante, ainda que a gente possa ter algumas críticas, faz parte, né? Não é certo ou errado. A gente cresce, né? Quando a gente se depara com uma coisa que a gente não concorda, mas o supra-sumo do pastor, do livro texto, traz mais pontos positivos para a gente crescer, conhecer, vivenciar. Então, o conhecimento ele é desafiador, ele é libertador, é importante. Joia. Então tá bom. Beleza, e Tomé? Pastor, tem acrescentado bastante. Embora aquele livro do Charles Spurgeon mostre uma realidade que parece inalcançável. Sim, sim. Para muitas pessoas ali é um modelo de praticamente de perfeição que ele apresenta ali. Mas, no final das contas, eu tenho, assim, dentro do meu limite, eu tenho tentado absorver aquilo que eu consigo, né? E aquilo que vai acrescentando aí. Joia. É claro, né? Muitas vezes grandes pastores têm uma régua muito elevada e eu louvo a Deus por essa régua, porque é por causa desses grandes pastores, MacArthur, Spurgeon, White Lloyd Jones, Eugene Peterson, que a gente se cobra dizendo, pelo amor de Deus, eu preciso chegar lá na frente. É como nós, quando lemos Paulo, falava hoje à tarde com meu filho. Eu estou lendo, hoje eu li Atos e li Gálatas, eu estou pregando sobre Gálatas. E hoje, na minha devocional, eu parei ali na primeira viagem missionária, capítulo 13 e 14 de Atos, e lendo Gálatas, você fala assim, Paulo foi extraordinário. Como pode ter existido um homem desse? Quando a gente olha para Paulo, a régua vai lá em cima, né? Então é importante esses homens de Deus mesmo, para a gente ver o quanto, aonde eles chegaram e o quanto a gente não pode parar, né? Porque se a gente parar, a gente começa a retroceder. Então tá bom, meus irmãos. Então vamos lá. Pastor bivocacionado, vamos lá. O nome já diz, né? É um pastor que ele, ao mesmo tempo, tem a vocação de ser um pastor, mas uma outra coisa. Não necessariamente apenas na questão integral. Ou seja, quando eu intitulo aqui bivocacionado, eu estou intitulando assim, olha, você é um pastor, porque não tem como você emancipar. Mas, ao mesmo tempo, você faz outras coisas na vida. Ora, porque você precisa se sustentar. Ora, porque realmente você tem esse dom também, ou, quem sabe, esse talento. Então, eu quero ser bem sucinto, né, nessa temática, porque o pastor local, no contexto de metrópole, ele acaba sofrendo muito. Mesmo que ele seja um pastor de uma cidade onde predomina o protestantismo, aí, no caso, a gente vai lá para os Estados Unidos, vamos lá para a Europa, para algumas cidades. Nesse caso, quando a pessoa vai já para cuidar de uma igreja, é óbvio que ele vai ser um pastor integral. Mas mesmo no contexto americano, hoje a gente vê que muitos pastores também eles opinam em serem bivocacionados, porque num primeiro momento eles não querem depender apenas da prebenda, que é o nome que se dá ao salário pastoral,
porque ele sabe que depender disso é muito complicado. Então, o pastor ou o ministro bivocacionado tem os seus benefícios e tem os seus malefícios. Ao mesmo tempo, no nosso contexto brasileiro, a gente precisa estar preparado para isso. Por quê? Porque nós sabemos que uma igreja local ela é composta praticamente de voluntários. A comunidade local, todos os trabalhadores, ou quase todos, são voluntários. E a gente sabe que quando se começa uma nova igreja, essa nova igreja se reúne e está ali sendo estabelecida, ora como um ponto de pregação, depois uma congregação, no caso uma célula, um pequeno grupo, um grupo familiar, ele vai se expandindo, vai crescendo. Então, num primeiro momento, ter um pastor integral se torna muito caro para essas pessoas, porque logo na sequência, esse grupo local estão ali pagando, né, a casa fica pequena, vão alugar um lugar, tem que pagar o aluguel, mas, na realidade, tudo isso faz parte de um processo, eu diria, de um crescimento saudável. São os desafios de um grupo que está ali nascendo. O fato deles começarem, então, agora a levantar os seus próprios recursos e eles pagarem o aluguel, pagarem as contas, comprarem as coisas, ora depender da matriz, ou seja, daquela igreja mãe, para comprar algumas coisas é bom, mas eles terem essa vida própria já está, eu diria, dentro do pacote das lições divinas da autossustentação. E por que Deus faz isso? Deus faz isso para mostrar que o dízimo, a entrega de cada voluntário, ela é muito importante. Ora, para comprar os bancos, para comprar os microfones, para comprar toda a parte tecnológica, toda a parte de som, e ora também para poder já estar preparando essa igreja para a aquisição do seu futuro templo, para o sustento do pastor, para o sustento dos funcionários que virão, e depois para a expansão do reino. Perceba, irmãos, muitas vezes a gente nota uma certa comodidade. Os irmãos chegam num lugar em que ali já se tem um pastor integral, já tem um prédio, os irmãos acomodam. Sabe aquela ideia? Aqui a dívida da igreja, o pastor não precisa de muito recurso para fazer mais coisa, o povo relaxa. Então, Deus, na sua onisciência, ele já destinou, eu diria, esse embrião que vai movendo essas águas do talento, dos recursos, das entregas, para que, no começo, eles aprendam essa linguagem como uma linguagem divina e eles se mantenham assim. Né? Porque, irmãos, podem ver que é um padrão. E muitos pastores que começam o trabalho, eles, ao mesmo tempo que estão ali servindo a comunidade, juntamente com outros obreiros, eles precisam trabalhar fora para poder sobreviver. Então, a ideia do pastor bivocacionado, ele é muito boa, ela é muito útil, principalmente em culturas como a nossa. Culturas mais pobres, de igrejas mais simples, de um país que está em plena transformação, né? Hoje, o povo de Deus no Brasil se tornou significativo. Mas perceba, nós temos sofrido, inclusive, por parte daqueles grupos ou que se tornaram sectários ou que se tornaram seitas mesmo, como são os casos dos neopentecostais. E podem ver que hoje muitos pastores integrais, neopentecostais, eles acabam dando um mau testemunho violento. Eles recebem salário, não são mais pastores bivocacionados, pelo menos não deveriam ser, porque eles já são contratados da igreja, mas ao invés de deixarem um legado maravilhoso, deixam um rastro de dores. E essas igrejas neopentecostais, uma das coisas que elas têm, ao mesmo tempo que elas têm os seus pastores, ao mesmo tempo que elas têm as doutrinas heréticas, elas têm um corpo de juristas para defendê-los diante dos abusos que praticam na sociedade. Ou seja, totalmente antibíblico.
né? Não estou dizendo que uma igreja não precisa, uma igreja não precisa de ter advogado, não é isso. Não para esse tipo de causa. Não para se resguardar dos abusos que eles praticam. Percebam, olha que coisa horrorosa. Percebam, então, que a gente, na igreja brasileira, a gente sai de pastores bivocacionados que se entregam. Nós vemos uma igreja que cria-se igrejas grandes, de pastores contratados, mas que eles usam a igreja como um meio de levantar recursos. E vocês sabem disso, a gente não precisa gastar muito tempo. Se passam horas levantando oferta do gigante, da pedra, não sei o quê, do sabão ungindo, do óleo de Jerusalém, do sal grosso, e aí é um interminável da roupa do apóstolo manchada de sangue, e depois 5 minutos de mensagem, uma coisa diabólica, e aqui fica a nossa denúncia com esse tipo de igreja, porque eles já se perderam totalmente as leis de mercado e usam a Bíblia apenas para defraudar as pessoas e enriquecerem em nome de Cristo, né? Então, assim, percebam, o lado do pastor bivocacionado ele é muito importante, porque ele cria em nós esse amor pela igreja, pelo reino, não pela troca, né? Júnior, você quer falar alguma coisa? Esses aí são declarados, né? A gente tem que saber que eles não escondem isso, né? Esses pastores das igrejas pentecostais, eles vão para lá, são todos, tem salário, tem roupa e tem até meta, né? Comissão, a meta Sim. de arrecadação. Isso aí está claro, né? Não esconde. Agora, mas, ao mesmo tempo, é lamentável, né? Pastor, porque, lamentável, né, claro. é lamentável. Porque a gente vê o seguinte, que eles poderiam, né, no mínimo, ter ética, a gente vai ter matéria de ética cristã, e antes da ética eles poderiam ser bíblicos, né, mas pode ver, a prática deles é totalmente fora da Bíblia. Sim, eles pegam os textos bíblicos apenas naquilo que convém, no que não convém eles rasgam a Bíblia e usam de uma fé triunfalista, né, é uma coisa terrível, sim, né? Mas a gente não vamos ser ingênuos esperar que ele seja o contrário disso. Sim, entendeu? sim. A questão é a seguinte, agora, tem outro grupo também das igrejas que não são pentecostais, que eu já conheço, igreja também reformada, que eles não querem assumir igreja se tem pouca gente. Pastor que recusou aí assumiu a igreja, a trabalhar numa igreja, porque a igreja era um grupo menor e ele trabalhar, desenvolver, e ele ia ter um salário pequeno. Ele recusa aí. Recusa, é aí negócio. Você entendeu? Como que Não. ele... Pode falar, pode concluir. Então, a questão, como que ele encara a questão do amor à obra de Deus, ao dom, você entendeu? Aí, ele, se for uma igreja grande, mega igreja, aí ele quer. Você entendeu? Tem isso também. Sim, por isso fica uma crítica, né, Júnior? Porque você vê, é por isso que a gente está aqui pensando e trabalhando sobre esses temas, e a proposta do MacArthur é o redirecionamento da igreja. Seja por um histórico que negocia ou não quer cuidar de poucas pessoas, porque o salário é pequeno, na realidade, o que a pessoa precisa fazer é orar, literalmente, porque bota o joelho no chão, vê o que Deus tem para ele. Pode ver que as pessoas nem oram nesse sentido, elas tomam decisões totalmente humanas, o que é melhor para mim. Não vejo que seja errado fazer isso, mas tratando da igreja do Deus vivo e de vocações, nós precisamos da orientação de Deus sobre tudo, porque o Senhor separou um para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para pastores evangelistas, né? E a gente tem que saber onde Deus nos quer. Olha Paulo e olha o Atos dos Apóstolos, quando o varão macedônio disse para sair para cá, olha a postura de Paulo, olha a postura de Pedro, ou seja, essa clareza espiritual, os nossos irmãos históricos e algumas igrejas pentecostais também se perderam. E aqui, e a gente também, né? A gente tem que dar uma palmatória que a gente está aprendendo junto. Mas eu fiz a citação agora do bivocacionado para que os irmãos nunca se enveredem para caminhos perigosos por causa de um salário, né? Bom, concluindo essa linha de raciocínio, irmãos, agora, vamos falar um pouco sobre os benefícios de sermos pastores bivocacionados. Quais são os benefícios, a gente pudesse assim dizer? Ele se autossustenta, ele facilita o seu sustento e ele pode, inclusive, ser um amparo, ajudando a sua comunidade com o seu sustento. Ou seja, se ele tem um ordenado, ele pode, inclusive, dizimar
colaborando com a igreja. Agora, percebam, essa igreja que nasce, ela precisa aprender também que aquele pastor que está sempre à frente, ele precisa ser honrado. E aqui segue uma lição que eu aprendi com o saudoso pastor Ernesto Nini, dizendo que toda igreja, pequena ou grande, ela tem que honrar o seu pastor com honra, valor, mas honra com honorários também, porque ele está trabalhando. Por quê? Porque é uma maneira da igreja ser muito mais abençoada. Mesmo que seja um recurso pequeno, a igreja honrando o seu líder cria uma cultura de valorização àquele pastor. E nós não podemos colocar ali uma condição, o pastor não precisa, então ele devolve. Não, não. A gente precisa honrá-lo, de fato, por aquilo que ele faz e merece. Mesmo que ele tome qualquer decisão, parte da igreja também essa premissa. Isso eu aprendi com o pastor Ernesto Nini, e essa é uma verdade, irmãos. Toda vez que um crente, ele dizima, nós sabemos que Deus abre portas e janelas do céu. Ou como diz lá no livro de Malaquias, o devorador, ele é impedido, e ele é destruído por meio dos dízimos e das ofertas de um membro. No momento que uma igreja, ela honra o seu líder, como fazia a igreja de Filipos a Paulo, Deus também honra essa comunidade local. Eu estou, irmãos, dando tempo integral desde 2009. Estamos no ano de 2024, há 15 anos. Deus tem honrado demais a nossa igreja. A igreja, na medida do possível, ela me assiste, né? E a forma que ela assiste, geralmente os irmãos da liderança sempre falam que eu mereço muito mais do que recebo, mas nunca faltou para que a gente pudesse ter uma vida financeira abençoada, concretizar os nossos projetos e realizar os nossos projetos. E aqui estamos até com o seminário. Nós, no seminário aqui, já tivemos momentos de termos muitos alunos e chegamos na pandemia a ter um aluno. E até mesmo esse um aluno, durante alguns meses, ele pediu para parar de fazer seminário. E nem por isso Deus deixou de nos honrar, de abençoar e de prosperar em tudo. Por quê? Porque as verdades divinas, elas se aplicam na atitude pessoal, mas também na atitude coletiva, porque vocês têm que lembrar que uma igreja local, ela é o quê? Ela é reconhecida diante de Deus como o quê? Como um corpo. Ela representa algo. E se ela assiste o seu líder, ela é abençoada. Agora, é claro, isso tudo tem que ser feito com muita oração, com muita espontaneidade. O pastor também não pode ser orgulhoso de dizer, não, eu não quero, eu não vou receber, porque, irmãos, como geralmente eu costumo dizer, quando o irmão, ele está, por exemplo, ele é um profissional liberal, e eu contrato o trabalho de um irmão da igreja, ele fala, não, pastor, eu não quero, eu quero fazer isso como minha oferta a Deus. Eu poderia dizer para aquele irmão, não, irmão, eu vou pagar porque eu sei que a atitude do irmão em fazer isso, Deus o honrará. Então, geralmente, eu agradeço o irmão, falo, não, irmão, eu gostaria de pagar. Mas se o irmão, ele, de fato, de todo o coração, ele prestigia o trabalho dele, a igreja, eu falo, filho, descanse que você colherá, inevitavelmente. Pode ver, irmãos, é a lei da semeadura, tá bom? A gente entra depois até com mais detalhes sobre esse assunto, mas voltando aos benefícios, irmãos. O pastor bivocacionado, ele também tem o quê? Uma alternativa profissional. Porque se a igreja passar por momentos difíceis, ele pode estar fazendo como Paulo, fazendo tendas. Ou seja, há vários benefícios, mas também há alguns malefícios. E aqui eu quero agora destacar. Se você se lembrar de algum outro benefício de um pastor bivocacionado, ele também, um outro benefício é que muitas vezes a igreja, sabe, quando a igreja ela só quer um pastor integral, e muitas vezes há uma moeda de troca por parte daquela igreja, dizendo o seguinte, se o pastor não fizer o que nós queremos, a gente vai tirá-lo, ou seja, nós iremos mandá-lo embora. Já que ele precisa do salário, o salário acaba virando uma moeda de troca. Isso é horrível, irmãos. Eu costumo chamar os donos das igrejas.
Quem costuma fazer isso, muitas vezes, são as igrejas históricas. São uma praga, viu, irmãos? Os donos das igrejas, isso é horrível, porque eles querem um pastor integral, mas que pregue o que eles querem ouvir. Ou seja, o pastor não tem liberdade. O pastor, se ele for fazer um reposicionamento à igreja, pegar os crentes para trabalhar, para se dedicar mais no evangelho, ele não pode, porque aquele grupo dominante acaba engessando todos os planos pastorais. E o salário pastoral acaba sendo quase que uma moeda de troca. E quando o pastor ele é bivocacionado, tem um lado bom. Qual é? Ele não está preso. Se os irmãos, de repente, quiserem boicotar o salário dele, ele fala, tudo bem, eu vou continuar aqui, não vou parar. E aí, a não ser que destitua um pastor mesmo, manda embora ele, no caso, como presidente da igreja. Mas eu diria que o lado de ser bivocacional tem um lado positivo, porque você faz por amor, você não faz por troca, você se doa. E, como eu disse, né, existem esses outros pré-requisitos que eu acabo de citar, tá bom? Querem citar mais algum benefício? Acho que é autonomia mesmo, né? Isso, autonomia. E os malefícios, irmãos? Os malefícios, né? Existem também, se eu sou um bivocacionado e eu estou tendo algum problema naquela comunidade, eu posso literalmente ir embora com muita facilidade. Olha, percebam que o lado de você depender de um salário tem um lado ruim, mas tem um lado bom. Porque você sabe que você precisa cuidar daquelas pessoas, mas você não pode cuidar delas por causa do salário, por causa da moradia ou por causa dos benefícios. Mas, ao mesmo tempo, quando você é um bivocacionado, na cabeça de alguns, cria uma certa independência, eu diria, até mesmo disso, falar, tá bom, vocês não estão gostando de mim? Tá bom, estou indo embora, já que eu não preciso de vocês. Cuidado com esse tipo de postura, sabe, irmãos? Eu conheci pastores que, quando se aposentaram, eles começaram a tratar mal a igreja, porque agora eles já não precisavam mais do salário pastoral. Então, percebam, nunca se vendam a um salário. Eu vou usar uma palavra forte, tá, irmãos? Nunca se prostituam. Essa é a palavra. Se você precisa de um salário, ótimo. Mas nunca seja uma pessoa que, por causa do salário ou por causa do dinheiro, você negocie o dom de Deus por aquele rebanho. É uma palavra forte, e eu peço respeito à expressão, mas aqui há uma relação um divisor de águas muito tênue. Muitos pastores, porque eles estão confortáveis na casa pastoral ou por causa do salário, Deus está cobrando eles para eles tomarem decisões e eles se acovardam. Por quê? Porque eles falam, não vou fazer isso, senão vou arrumar briga com a minha família, briga com a igreja, mas o Espírito Santo de Deus está querendo que eles dêem um reposicionamento e eles acovardam. Eu posso dizer que um pastor que se acovarda por causa do salário, por causa do benefício, por causa da denominação, ou quem sabe por causa do status quo, ele acabou se prostituindo em nome disso. E eu lamento, porque mais cedo ou mais tarde o Senhor já não estará mais com ele. Por quê? Porque, de fato, irmãos, pastorear, como eu disse no último módulo, é agradar o público de uma só pessoa, que começa com Deus e termina com Deus. Porque quando eu agrado a Deus, com certeza eu agradarei os demais. Tá bom, meus irmãos? Então, outra coisa que é um malefício ao pastor bivocacionado, ele não tem muito tempo. Ele não tem muito tempo ao estudo, ele não tem tanto tempo à oração e não tem tanto tempo às visitas. E aqui a gente também não pode pôr um peso medonho ao pastor que ele é voluntário, achando que ele vai estudar tanto quanto um que é integral. Eu, por exemplo, estou aqui no meu ateliê, eu fico aqui praticamente 90% do meu tempo aqui. É natural que eu seja um homem muito mais voltado à oração e estudo. Eu tenho esse tempo. Aliás, ai de mim, como disse Samuel, se eu não orar pela minha igreja. Eu tenho muito tempo de orar, eu tenho muito tempo para ler, eu tenho muito tempo para fazer, e graças a Deus que, inclusive, nesses dias de tecnologia, aquelas ovelhinhas que estão longe, eu posso até fazer videochamadas, aconselhamentos, orações, né? Claro que nada se compara a você estar ali, né? Hoje mesmo eu ia até fazer
uma videochamada com uma ovelhinha que estava na UTI, a filha dela, uma ex-ovelhinha minha, que não está mais conosco, eu soube que ela passou por uma cirurgia, eu falei para a filha dela, enquanto você estiver no hospital, então, se não houver, né, se os horários se baterem, vamos ver se a gente consegue fazer isso, infelizmente não deu, mas eu ia fazer uma videochamada, essa ex-ovelhinha minha, que não está mais sob o meu cuidado, mas é uma pessoa querida, que estava lá, tinha passado por uma cirurgia. Então, perceba, irmãos, hoje a gente pode, e o pastor que é bivocacionado, ou seja, que ele é um pastor que ele não é integral, né, ele tem essa dificuldade. Então, sejam compreensivos, meus irmãos. Sejam compreensivos, aprendam a lidar com isso. Por quê? Porque muitas vezes a cobrança fica lá em cima ao pastor. O pastor tem que cuidar da igreja, tem que cuidar dos ministérios, tem que pregar, tem que cuidar da família dele, tem que trabalhar, e ele ainda tem que trazer 2 mensagens na semana, mensagens profundas. Meus irmãos, é ser desumano, né? Entendam, não é que ele não consiga, mas dependendo da situação, a gente ser um pouco desumano com o pastor. Fica comparando, o meu pastor não prega que nem o seu Shed, né? Uma palavra de consolo a vocês, nem eu prego como o Shed. O dia que eu tiver 10% do Shed, eu vou estar feliz, é o nosso mestre. Entendam, irmãos? Mas está diante de vocês um pastor muito dedicado, que estuda muito, procurando ser o meu melhor para a igreja local. Então, cuidado, esse é um dos malefícios também que a gente vê, né, no caso. Quando eu falei do salário, irmãos, e falei que o pastor, quando ele depende da igreja, depende do salário, ele acaba sendo mais terno nas suas tomadas de decisões. Porque ele sabe que ele não pode também fazer loucuras com o patrimônio da igreja, porque ele fala, não, peraí, eu tenho a saúde financeira da igreja para cuidar, e essa saúde financeira eu estou incluído nela. Eu preciso saber gerenciar isso muito bem. Então, percebam que o lado de você depender, né, de um ordenado é bom também. Não te faz fazer loucura. Quantos são os pastores que começam uma obra e fazem loucuras em nome da fé dos outros? Por quê? Quem vai pagar os outros? Né? Nós tivemos aqui o módulo de gestão eclesiástica e de administração, e aqui nós falamos bastante sobre que uma igreja séria deixa tudo no nome da igreja. Não fica se aventurando, né? Deixando com que, por exemplo, os membros paguem as contas. As contas vão ser pagas pelos pastores, pelos secretários e tesoureiros, ou seja, a diretoria dessa igreja. Isso é muito sério, não é brincadeira, né? Então, meus irmãos, o que mais que a gente poderia dizer como os malefícios, né? Quando um pastor ele é bivocacionado também, ele pode muitas vezes sair da denominação com muita facilidade, ou da igreja local, ou da igreja histórica. Eu acho assim, esse é outro malefício que eu noto, né? Um bivocacionado, no sentido que ele não depende da igreja, ou seja, ele não vive integralmente, ele se permite muito fácil sair daquele grupo. Eu acho que isso também é uma coisa que a gente tem que pensar, é um malefício, né? Eu não estou dizendo aqui com isso que isso vai acontecer só com um pastor que é bivocacional ou que não é integral. Mas, na aula passada, nós falamos muito sobre a denominação e ministério, lembra disso? Deixa eu até fazer um adendo aqui. É importante estarmos em igrejas boas e pertencermos a ministérios saudáveis. Mas vocês sabiam, irmãos, que existem vários lobos que, sabendo que o nome da denominação é boa, eles se introjetam lá dentro para tomar proveito, né? Então, tomem cuidado com isso, viu? É muito interessante que possam existir pessoas que, ao ver, por exemplo, o nome batista, presbiteriano, metodista, congregacional, Assembleia de Deus, queiram estar lá e se tornar pastores, mesmo que sejam pastores, eu diria, não integrais, mas que eles tomem proveito sobre isso, porque é um nome forte. E eu sei que ter um nome forte é bom, mas tomem cuidado, e aqui fica esse adendo aqui à aula passada, né?
Porque muitos lobos entram, inclusive, em denominações fortes, igrejas locais históricas saudáveis, porque eles sabem que ali eles carregam o nome. Irmãos, vocês vão descobrir comigo que o nome Batista tem um peso. O nome Metodista tem um peso. O nome Presbiterianos tem um peso. O nome Assembleia de Deus tem um peso. Então, tem lobos que gostam de se enveredar por esses caminhos para isso. E voltando, um pastor que ele é um bivocacionado ou que ele não é integral, eu diria que se ele não for convicto das suas doutrinas, da sua denominação, da sua tradição, ou seja, da sua teologia, o malefício é esse, que ele pode sair daqui para outra igreja. Sai dessa, vai para outra, e quando vai ver, em 10 anos ele passou por 5 igrejas totalmente diferentes. Então é o outro malefício, né? Porque eu acredito, irmãos, que hoje essa frouxidão teológica tem invadido, inclusive, os púlpitos, tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Querem comentar mais alguma coisa de benefício, malefício? Acho que pode acontecer por dois lados isso aí, sabe? Sim, pode. Eu acredito assim que o segundo que você falou, tem dupla profissão, né, o não integral, ele faz mais espontâneo, ele faz mais por amor, não pelo peso da obrigação. A obrigação que ele leva, ele traz com a paixão, com a responsabilidade com a obra de Deus. Enquanto que o outro pode também fazer no início, porque ele também tem aquele dom, mas há momentos que ele vai falar assim, eu faço porque tenho a obrigação, você entendeu? Exato, não, sim. Por isso que o voluntário, Júnior, né, ou o chamado bivocacionado, né, no caso que ele não vive da obra, esse lado é muito bonito mesmo. Por isso que a igreja, guardem isso, irmãos, deve ser sempre, na sua maioria das vezes, de pessoas voluntárias. Uma igreja grande, por exemplo, a igreja de Willow Creek, irmãos, ela tem uma igreja, na época, né, eu acompanhava muito o pastor Bill ali, por volta do ano 2005 até 2011, eu deixei de acompanhá-lo mais depois de 2011, porque foi quando eu comecei a dar aula sistematicamente no seminário, então eu já não estava conseguindo acompanhar mais. Mas a igreja dele constava ali por volta de 15 mil membros, fiéis, né? E era uma igreja com 10 pastores. Você diz, uau, como pode só ter 10 pastores? Sim, esses eram o grupo pastoral da igreja. Agora, era um grupo de 10 pastores, em que nem todos esses pastores eram integrais, porque eram homens bem-sucedidos, que não precisavam de trabalhar integralmente, então eles dedicavam um tempo parcial à igreja, mas, ao mesmo tempo, tinham muitos funcionários da igreja. Muitos funcionários. Só para vocês terem uma ideia, na crise de 2008, 2009, ali, aquela crise conhecida como imobiliária do subprime, o pastor Bill precisou fazer um remanejamento muito grande, cortar muito orçamento da igreja, porque a igreja teve uma dificuldade muito grande, porque, ao mesmo tempo que são 10 pastores, logo debaixo deles tinham muitos ministérios, inclusive integrais na igreja. Mas esses pastores, juntamente com o Bill, que cuidavam de toda essa igreja, de 15 a mais de 15 mil membros. Então, o que eu quero dizer com isso? Percebam, irmãos, que nem sempre se receber da igreja vai resolver tudo. Não quer dizer. Até porque, como você disse, Júnior, a pessoa muitas vezes ela faz porque recebe. Ela é cortada ali como funcionária, ela vai embora da igreja. Ou seja, ela é um profissional da fé. E é por isso que o voluntariado é algo imprescindível para uma vida de uma igreja. Porque as pessoas farão por amor, não pelos benefícios. A piedade. Agora, né? A piedade, né? Isso, pela piedade. Agora, outra coisa, irmãos, que eu noto, né, sobre o pastor bivocacionado, que ele acaba sendo duplamente muito útil para a sociedade. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, ele pode ser útil ao reino e ele pode também estar atuando em outras áreas, em outras frentes, na sua profissão, ou como um profissional trabalhando numa empresa, um profissional liberal, ou sendo empresário, ou quem sabe mesmo trabalhando na administração pública, que aqui, abre aspas, é uma exceção. Fecha aspas. Pode ver, irmãos, que Deus separou poucas pessoas para a administração pública. Na história da Bíblia. A gente vê o primeiro deles, que é José do Egito. Depois a gente vê Daniel. Depois a gente vê quem mais? A gente vê Neemias. Ou seja, pouquíssimas exceções.
Ah, mas e os reis? Eles faziam um papel também quase que como espiritual. Era político, era econômico, mas era, sobretudo, espiritual. Então, assim, hoje virou o contrário, né? Então, o que mais, irmãos? Só para eu concluir esse ponto aqui, para a gente fechar a nossa aula. O pastor bivocacionado, seja ele integral ou parcial, e quando eu falo bivocacionado, ele serve a igreja, mas ele tem uma outra área de atuação. Ele tem que ter muita clareza dessa sua bivocação. E ele deve usar aquilo que Eugene Peterson fala sobre orientação especial, espiritual, por quê? Porque hoje você é um bivocacionado, e quando você é novo, você tem muita energia, você até consegue conciliar, mas chega uma hora que a idade, as dificuldades, e aí você já não tem tanta energia para unir esses dois lados bivocacionais. E aí você tem que fazer uma escolha, porque na velhice pode ser péssimo ser bivocacionado. Por quê? Porque isso pode levar a uma vida de estresse, de abatimento, de exaustão, e muitas pessoas acabam não desenvolvendo um ministério frutífero e realizado porque eles não querem deixar o outro lado. E aí eu particularmente digo, irmãos, tenham muita clareza sobre essa questão. Sejam humildes de fazer como Paulo, de literalmente, de fazer tendas quando precisar. Mas, na medida do possível, dediquemos nosso tempo sempre no exercício do reino, para a glória de Deus. E mesmo que ganhemos menos, mas tenhamos saúde para poder, então, assim, estar tendo uma igreja frutífera, realizada e um púlpito muito saudável. E por que eu falo isso, irmãos? Porque, de fato, eu noto que muitos pastores que são bivocacionados, em virtude das leis de mercado, ou seja, você tem que ter um carro bom, uma casa boa, viajar para lugares bons, mas você não ganha um salário bom da igreja, uma prebenda boa, você acaba se enveredando para isso, mas no fringir dos ovos, chega no final do ano, aquele pastor está à base de remédio. Ou seja, vai viajar, né? Mas depois acaba tomando 40 anos tomando 5 remédios, irmãos. Ou seja, ele precisa equacionar isso na sua vida. E eu não quero acreditar que esses 5 remédios foi o Espírito Santo que mandou ele tomar. Eu quero acreditar que é o descontrole do pastor de não enxergar aquilo que realmente Deus deseja que ele faça. Então fica aqui uma dica. Irmãos, viva uma vida saudável, começando no espírito, na alma, no corpo, e se tiver menos recursos, seja saudável com menos recursos. Né? Eu sei que é mais difícil, sim, mas entre ter doenças e ter um ministério à base de remédio e sobrar um pouco mais de dinheiro, meu irmão, vai para a saúde. Vai para a saúde, olhe para os grandes homens de Deus, olhe para Wesley. Eu tenho o pastor Enéas como minha referência. O pastor Enéas, ele, depois do almoço, toda tarde, ele tirava uma cesta, descansava. O pastor Enéas morreu com 101 anos. Aos 100 anos, ainda estava nos aconselhando lá no seminário. Ou seja, eu me lembro que no ano de 2015, por aí, nós fomos para a Expo Cristã, e eu fui ajudar, inclusive, ali no standard da convenção. E tinha um banner do pastor Ernesto Tonini. Irmãos, eu fiquei ali vários dias ali ajudando, revezando com alguns pastores. Tinham pessoas que passavam assim pelo folder do Ernesto Tonini, paravam assim, e faziam assim. Eu conheci esse homem. Esse homem marcou a minha vida. E eu falava, o senhor conheceu? Onde ele já morreu? Eu falei, não, ele está vivo. Ele está vivo, diziam. Sim, está lá na Vila Mariana e tal. E as pessoas ficavam encantadas de saber. E eu dizia, inclusive, eu estive com ele hoje de manhã. E ele me aconselhou hoje cedo. As pessoas falavam assim, não acredito. Pastor Enéas ainda está vivo, sim. Então percebam, irmãos, que Deus nos dê saúde para termos um ministério. Eu te pergunto, pastor Enéas poderia ter se tornado Marajá, mas ele preferiu ganhar menos e continuar fazendo a obra de Deus, de uma forma muito mais saudável. Então, para eu concluir aqui, né, sendo um bivocacionado ou integral, o ministro tem que crer e tem que depender de Deus sobre tudo. Guardem essa frase, irmãos. Não se vangloriem porque vocês têm um bom salário na empresa, têm uma empresa, são empresários,
são profissionais liberais bem-sucedidos, não se vanglorie. Quem está te dando o seu salário é Deus. Ou se o seu salário vem da igreja, que é Deus também mandando por meio da igreja. Ou seja, sendo um bivocacionado ou sendo integral, dependam de Deus em tudo. O sustento do ministério, o sustento da provisão, o sustento da espiritualidade virá de Deus sobre tudo na vida de vocês. E não virá da empresa, não virá dos homens, não virá da igreja ou de políticos. O sustento, a provisão, a unção e o poder virá de Deus. Dependam disso onde quer que vocês estejam. Tá bom, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida sobre os pastores bivocacionais? Bivocacionados? Fazer uma pergunta. Pois não. Qual a sua posição sobre uma igreja grande, localizada num bairro pobre, e qual seria, na sua opinião, o limite do salário do pastor, assim, em termo proporcional? Porque vemos situações que a igreja é grande, é muito grande, assim, mas está num bairro muito pobre. E como fica a questão do salário? Então, eu gosto muito, Júnior, de pensar assim e nunca pôr uma cama de Procusto, lembra do mito de Procusto? Uhum. Eu gosto muito de deixar sem cama esse Procusto. Porque o mito de Procusto, irmão, para quem não conhece, ele ilustra muito bem. Era um mito que os gregos usavam, dizendo o seguinte, que tinha um gigante, um tal de Procusto, na floresta, que ele pegava as pessoas e colocava numa cama. Que a cama dele era grande, então ele esticava a cama. Ele esticava a pessoa na cama. E aí a pessoa, né, que era pequenininha, tinha que ficar do tamanho da cama dele. Mas também, quando o Procusto pegava uma pessoa que era maior do que a cama dele, ele amputava, arrancava. Não, você tem que ficar do tamanho da minha cama. Ou seja, o mito de Procusto ensina muito isso, que quando você pega e coloca a sua visão sobre a realidade de alguém, isso pode ser ruim. Ora, você vai esticar a pessoa, fazendo com que ela, né, se estique além da medida, e ora você vai amputar. Então, seria mais ou menos isso o mito de Procusto. Então, eu responderia baseado nisso, Júnior. Como assim? Cada pastor tem uma realidade, Júnior. Então, muitas vezes, aquele pastor que a igreja quer, ele tem ali uma família, ele tem 5 filhos, né? Por exemplo, então, sustentar um pastor com 5 filhos vai ser diferente de sustentar um pastor que é recém-casado. Mas, diante dessas realidades, eu sempre colocaria e aí onde eu gosto muito de pensar o seguinte, a igreja, ela sempre, se ela for criteriosa e zelosa, ela sempre vai ter ali um valor adequado para dar um salário justo ao pastor, onde ele tenha dignidade, onde ele... Irmãos, qual que é o mal, muitas vezes, e aqui as igrejas pobres pecam? Elas pagam um salário tão miserável que o pastor mal consegue sobreviver. Então, aí o que acontece? O pastor fica preocupado das dívidas, preocupado com o nome. Eu já cansei de ajudar pastores, inclusive, que a igreja corta o salário dele no meio daquele ano letivo e não dá uma justificativa, ou seja, são desumanos. E aí o nome do pastor corre o risco de ser sujo. Então, perceba, Júnior, que eu entendo que cada igreja local ela precisa sentar, avaliar, né, o que seria coerente. O que eu sou contra... Acho que as duas realidades. As duas, quando você colocou a questão do mito aí, ela tem que estar também em consonância com as duas realidades, né? Exatamente. Tanto do pastor quanto a da igreja, que está naquele bairro pobre. Assim, sim, vamos supor... Porque uma coisa, assim, abusiva, desproporcional. Como você colocar um Morumbi, Jardim, com a favela do lado. Exato. Então, Júnior, só para a gente, né, já passamos bastante do tempo, mas assim, vamos pegar um exemplo, Júnior. Queremos muito um pastor X, mas o padrão de vida dele é Y. A igreja só pode dar metade. Então, a igreja dê esse valor e ele está liberado certos horários, por exemplo, para poder trabalhar fora, para poder complementar. Mas muitas vezes a igreja, se ela tiver essa sabedoria, ótimo, então ela recebe aquele candidato. Agora, muitas vezes ela não, ela quer dar aquele valor e ainda trabalha mais ou menos ignorando o seguinte, o pastor não tem fé, porque se ele tivesse fé, ele abandonava tudo. Ou seja,
caminhas de Procustos, entendeu? Ao mesmo tempo, tem pastores também que querem viver como Marajá da fé. Ao mesmo tempo, também tem igrejas que podem pagar um salário bom, pagam um salário miserável. Ou seja, Júnior, é uma coisa muito complexa. Por isso que eu vejo que a gente tem que ter, e aí aqui onde entra o meu ponto, que eu sou contra, o pastor não tem que ter um salário de Marajá. Mas se a igreja ela é rica e ela pode pagar bem, que pague bem, mas que ele também ponha ali um teto. Para quê? Para não se perder com relação a essas coisas. Pode ser as duas realidades, eu acho. Pode ser as duas realidades, tanto do pastor quanto da igreja. Exatamente. Tá bom, meus irmãos? Acabamos passando bastante do tempo, né? Tudo bem? Os outros dois modos vão fazer um pouquinho menor, tá? Beleza? Mais alguma pergunta, irmãos? Não, tranquilo. Não? Tranquilo? Ok. Então a gente vai para as outras pautas, mas qualquer outra dúvida a gente esclarece aqui, ou em aula, ou no particular, no nosso grupo, tá bom, meus irmãos? Então eu vou parar a gravação aqui para a gente ir para o nosso intervalo, tá bom? Beleza. Até já.